Existe um momento na vida em que a conta precisa fechar. E não estou falando de planilha, mas da própria sobrevivência financeira. No Brasil, aposentar de verdade não significa luxo, e sim garantir que o dinheiro não acabe antes da vida. E esse simples detalhe muda absolutamente tudo. Há um cálculo silencioso por trás desse desafio. Um cálculo que varia conforme a cidade onde você vive, o custo da sua saúde e até o padrão de vida que você pretende manter. E o mais curioso, existe uma regra simples, usada no mundo inteiro. Uma regra que pode mostrar exatamente quanto patrimônio você precisa acumular para viver em paz pelo resto da vida. Só que quando você começa a colocar os números na mesa, algo fica evidente. O tempo pode trabalhar a seu favor ou contra você. A diferença entre começar agora ou deixar para depois não é pequena, é gigantesca. E aí surgem as perguntas que realmente importam. Quanto você deve investir por mês para chegar lá? O que pode fazer esse plano dar errado no meio do caminho? E, acima de tudo, qual será o valor da sua própria aposentadoria? Aposentar de verdade no Brasil não é sinônimo de luxo, é sinônimo de segurança. É conseguir acordar todo dia sabendo que o dinheiro não vai acabar antes da vida acabar. Esse é o ponto central quando especialistas falam em conforto financeiro. Não é sobre viver como milionário, e sim sobre garantir que as despesas essenciais estejam cobertas com margem para imprevistos e para viver bem. Alimentação, moradia, transporte, lazer e principalmente saúde são os pilares desse custo de vida, e cada um deles pesa de forma diferente no orçamento de quem está na terceira idade. No Brasil, o custo de vida muda muito de acordo com a cidade onde se vive. Em grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, morar costuma ser significativamente mais caro, especialmente em regiões centrais, onde até apartamentos pequenos têm aluguéis elevados. Já em cidades menores e no interior, esses valores são muito mais baixos, o que reduz bastante o custo mensal e, consequentemente, o patrimônio necessário para uma aposentadoria confortável. Além da moradia, a saúde é o peso invisível, mas cada vez maior no orçamento. Muitos aposentados preferem planos privados para evitar filas e garantir atendimento mais rápido. Para isso, é comum encontrar planos variando entre R$ 500 e R$ 1.500 por mês, dependendo da idade e da cobertura. Um valor que sozinho já representa uma fatia significativa da renda desejada e precisa entrar no planejamento desde cedo. É nesse contexto que surge uma ferramenta fundamental para quem quer calcular o número mágico da aposentadoria: a regra dos 4%. Simples de aplicar, poderosa de entender. A lógica é direta. Você pode retirar aproximadamente 4% ao ano do patrimônio investido sem comprometer o principal, garantindo uma renda vitalícia. Vou apresentar um exemplo mais claro. Para receber R$ 5.000 por mês, você precisa acumular cerca de R$ 1,5 milhão, porque R$ 5.000 vezes 12 meses resulta em R$ 60.000 por ano. E R$ 60.000 dividido por 4% resulta em R$ 1,5 milhão. Esse é o valor que você precisa para ter uma renda de R$ 5.000 por mês. Essa regra cria um ponto de virada na compreensão do público. A aposentadoria não depende de um valor mágico universal, e sim do padrão de vida desejado. Se você pretende manter um estilo de vida mais enxuto em uma cidade menor, o patrimônio necessário diminui. Se planeja uma rotina mais confortável, com viagens, serviços frequentes e um plano de saúde robusto, o valor sobe. Tudo parte de uma pergunta central: quanto você quer receber por mês? Por isso, aposentar de verdade não é sobre idade, nem sobre tabela oficial. É sobre independência. É ter o suficiente investido para não depender exclusivamente do governo, cujos limites de pagamento deixam a maioria dos brasileiros distante do padrão que tiveram ao longo da vida. É construir um patrimônio que paga suas contas, acompanha a inflação
e permite envelhecer com dignidade. E é justamente entendendo esses pilares, custo de vida, cidade escolhida, saúde e a lógica dos 4%, que conseguimos entrar no próximo passo. Quanto juntar e quanto investir ao longo dos anos para transformar esse sonho em números reais. É aí que as simulações mostram o impacto do tempo, dos aportes e dos perfis de investimento. Mas afinal, quanto você realmente precisa acumular para chegar lá? Entender quanto é necessário acumular para se aposentar começa por uma pergunta simples: qual é a renda mensal que você deseja receber no futuro? A partir disso, é possível transformar um sonho em números reais. Um dos métodos mais usados no planejamento financeiro trabalha com a ideia de extrair cerca de 4% ao ano do patrimônio investido, criando uma renda contínua, sem comprometer o valor total acumulado. Isso significa que, para receber R$ 5.000 por mês, o patrimônio ideal gira em torno de R$ 1,5 milhão de reais. Para uma renda de R$ 10.000, o montante necessário sobe para aproximadamente R$ 3 milhões de reais. E para R$ 15.000, chega perto de R$ 4,5 milhões de reais. Esses valores servem como um guia inicial para entender o tamanho do objetivo final, sempre lembrando que o número exato depende da rentabilidade, das despesas e do estilo de vida de cada pessoa. Depois de entender o patrimônio final, surge a grande questão prática: quanto investir por mês para chegar lá? Diversas simulações mostram quanto uma pessoa precisaria aportar mensalmente para conquistar diferentes níveis de renda na aposentadoria. Considerando um cenário em que alguém comece a investir aos 30 anos e queira se aposentar aos 65, é possível observar como o perfil de risco e a rentabilidade influenciam o esforço necessário. Para gerar R$ 5.000 mensais no futuro, um investimento moderado exige aportes em torno de R$ 995 por mês. Já perfis mais conservadores precisam aportar valores maiores, enquanto perfis mais arrojados podem reduzir o aporte mensal devido às rentabilidades mais elevadas. Essa mesma lógica se repete quando a renda desejada sobe para R$ 10.000 ou R$ 15.000 por mês. Quanto maior a renda e mais conservador o perfil, maior o esforço mensal. Mas entre todos os fatores envolvidos, talvez o mais decisivo não seja a rentabilidade nem o valor investido, e sim o tempo. Simulações considerando inflação anual de 4% ao ano e uma rentabilidade de 6% mostram que, para conquistar uma renda vitalícia de R$ 8.000 por mês, quem começa a investir aos 25 anos precisa de um aporte mensal de aproximadamente R$ 575. Porém, quem começa aos 35 anos já precisa investir mais que o dobro. Aos 45 anos, o valor praticamente triplica. E aos 55 anos, o aporte dispara para um patamar extremamente alto, chegando à casa dos R$ 10.000 mensais. Essa progressão deixa claro que o maior aliado da aposentadoria é o tempo, e o maior inimigo é o atraso. Por isso, outro elemento essencial é o perfil de risco do investidor. Quanto maior a rentabilidade esperada ao longo dos anos, menor tende a ser o aporte necessário. Perfis conservadores, que priorizam estabilidade, acabam precisando investir muito mais todos os meses. Já perfis moderados e arrojados têm aportes menores, mas convivem com oscilações maiores ao longo do caminho. Encontrar o equilíbrio entre tolerância ao risco, tempo disponível e objetivo financeiro é fundamental. E qualquer mudança nesses fatores altera diretamente o valor que precisa ser investido periodicamente. Ainda assim, mesmo quando tudo parece planejado, existem dois fatores que podem alterar totalmente o resultado: inflação e longevidade. A inflação reduz o poder de compra e torna indispensável revisar periodicamente a renda desejada. Além disso, o aumento da longevidade faz com que as pessoas vivam mais tempo do que gerações anteriores, prolongando o período em que o patrimônio precisa sustentar a renda mensal.
Isso reforça que a aposentadoria não é um cálculo fixo, mas um plano que deve ser ajustado ao longo dos anos para continuar funcionando. E mesmo após acumular o patrimônio necessário, surge outra decisão: como transformar esse valor acumulado em renda mensal? Existem modalidades que pagam uma renda vitalícia, que oferecem mais segurança, mas podem deixar de repassar o saldo para herdeiros. Outras funcionam como renda por prazo determinado, com pagamentos limitados. E há ainda quem prefira fazer saques periódicos, administrando o próprio dinheiro com total liberdade, mas também com total responsabilidade. Cada formato altera a estratégia e afeta diretamente o montante necessário para manter a tranquilidade na fase da aposentadoria. O que fica evidente é que não existe um número único para todos os brasileiros. Existe o número ideal para você, determinado pelo padrão de vida desejado, pela idade em que começa a investir, pela rentabilidade que aceita buscar e pelo tempo que seu dinheiro precisa durar. Quando esses elementos se alinham, o planejamento deixa de ser abstrato e se torna um projeto concreto, possível e ajustável ao longo do tempo. Com metas claras e revisões periódicas, qualquer pessoa pode estruturar sua própria independência financeira e transformar a ideia de aposentar de verdade em uma realidade alcançável. Mas mesmo com números tão claros, o que é que pode dar errado no caminho? E quais são os fatores que realmente podem mudar completamente o resultado da sua aposentadoria? Quando o assunto é aposentadoria, muita gente imagina que basta definir um valor mensal para investir e seguir o plano até o fim. Mas na prática, a jornada é cheia de variáveis. Variáveis que podem alterar significativamente o resultado final. O primeiro deles é o risco dos investimentos. A rentabilidade nunca é garantida e oscila conforme o cenário econômico. Planos que projetam retornos específicos funcionam como estimativas, não como certezas. Se a economia desacelera, se os juros mudam ou se o mercado tem um período prolongado de baixa, o rendimento esperado pode não se concretizar. Quando isso acontece, o investidor frequentemente precisa aumentar os aportes ou estender o prazo de contribuição para voltar ao trilho. Outro fator decisivo é a inflação futura. Ela corrói o poder de compra ao longo dos anos, fazendo com que um valor que parecia suficiente hoje não seja mais adequado daqui a uma década. Por isso, revisões anuais são essenciais, tanto para ajustar o valor da renda desejada, quanto para recalibrar o volume investido. Recalcular periodicamente ajuda a evitar que a aposentadoria planejada descole da realidade e impede que você descubra tarde demais que precisaria ter investido mais. Mas não é só o mercado que muda, a vida também muda. O estilo de vida desejado pode se transformar completamente com o passar dos anos. Mudar de cidade, ter filhos, enfrentar gastos imprevistos com saúde ou até mesmo decidir viver em uma região mais cara. Tudo isso altera radicalmente o valor necessário para a aposentadoria. Custos como moradia, alimentação e plano de saúde variam bastante entre capitais, cidades intermediárias e interior, influenciando diretamente o patrimônio final que precisa ser acumulado. Por fim, há os erros comuns, aqueles que parecem pequenos no início, mas que comprometem todo o plano no longo prazo. Começar tarde, interromper aportes, escolher investimentos com rentabilidade abaixo do previsto ou só revisar o plano na reta final da carreira. Essas são armadilhas frequentes. Em todos esses casos, o tempo perdido pesa mais do que o dinheiro investido, criando a necessidade de aportes muito maiores para compensar o atraso. Chegar à aposentadoria com tranquilidade depende de um único ponto de partida: saber exatamente quanto você quer receber por mês. Sem essa definição, qualquer cálculo se torna abstrato. Quando o objetivo está claro, o patrimônio necessário deixa de ser um mistério e passa a ser apenas uma consequência matemática. O passo seguinte é aceitar uma verdade simples: quem começa antes precisa de muito menos esforço.
As simulações mostram que as diferenças de aporte entre quem inicia cedo e quem começa tarde não são pequenas, são abismais. O tempo, mais do que o dinheiro, é o elemento que decide se a aposentadoria será leve ou pesada. Outra conclusão inevitável é que metas maiores exigem patrimônios maiores. A lógica é simples: quanto maior o padrão de vida desejado, maior deve ser a estrutura financeira que o sustenta. No fim, planejar a aposentadoria não é sobre prever o futuro, é sobre estar preparado para ele. Cada brasileiro pode, com organização e constância, construir a própria liberdade financeira. E agora que você já conhece os números, os caminhos e os riscos, fica um convite. Deixe nos comentários qual será o valor da sua aposentadoria e quando você vai começar a construí-la. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo no canal O Mapa da Economia.